Yuri nos traz agora um outro recorte, um outro detalhamento da pesquisa, levando em consideração agora o porte dos municípios do país, pelo menos os maiores. E a gente faz uma comparação com 2018, né? Na verdade, a gente vai pegar todos os recortes, porque isso aqui é a diferença que a gente consegue puxar dos resultados de 2018, e aí a gente está, para entender aqui, a gente está comparando votos válidos, pegando o resultado do TSE de 2018, pegando o porte populacional de todos os mais de 5.500 municípios do Brasil e jogando aqui para a gente planilhar. O que acontece? A gente comparando aqui, a linha azul é o que aconteceu em 2018. Nos municípios menores, até 50 mil habitantes, houve uma leve vantagem de Fernando Haddad em relação a Bolsonaro. Aqui a gente está com situação de empate. Mas agora Lula tem mais da metade dos votos válidos, ante 35% que Jair Bolsonaro registrou, de acordo com o recorte do IPEC dessa edição. Quando a gente olha os dados de 2018, só a barra azul, e olhando para Bolsonaro, que é o segundo par de coluna, a gente vê que quanto mais crescia a população das cidades, mais crescia a intenção de voto de Bolsonaro. Agora não acontece mais isso, está acontecendo o contrário. Nas cidades de porte médio, que é onde tem um pouco mais de eleitores, a divisão é mais ou menos de 1/3, mas aqui tem 36%, tem um pouquinho menos aqui e um pouquinho menos acima de 500 mil habitantes. Mas a gente está vendo uma curva diferente do que aconteceu com o eleitorado em 2018. E da mesma forma, Fernando Haddad tinha perdido o desempenho à medida que cresciam os municípios. No caso de Lula, ele consegue manter, ele recupera ali os mesmos 51% dos municípios pequenos nos maiores municípios do país. Quer dizer, tem uma dinâmica diferente, que é muito fruto da rejeição que o Bolsonaro tem agora, essa rejeição que fica muito forte, principalmente em grandes centros, nas cidades grandes, e é nesse universo aqui que ainda tem um pouco mais de competitividade em relação ao presidente Jair Bolsonaro. É importante colocar nessa conversa o nosso convidado, o cientista político André Roman. André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time especial Arena Eleições. E eu queria pegar com você, frente a tantas pesquisas que já saíram e ainda vão sair, mas pelo menos as que já estão até aqui, a gente vê um quadro muito semelhante, já muito cristalizado, de opção de voto em Lula, em Bolsonaro, resta pouco para eles brigarem. Dá tempo de uma grande mudança acontecer? A grande decisão que a gente tem daqui para frente agora é se vai ter ou não o segundo turno, ou uma virada, ou uma grande surpresa ainda pode acontecer nesse cenário? Boa noite, muito obrigado pelo convite, Márcio. Olha, na política brasileira e latino-americana, surpresas acontecem. Acontecem até com uma frequência bastante grande. A gente, no Atlas, cobriu recentemente eleições no Chile, na Colômbia, e a gente viu tendências muito surpreendentes, tanto na dinâmica de primeiro turno quanto de segundo turno. Cada vez mais as redes sociais estão tendo um papel muito importante em termos de impulsionar mudanças em termos de dinâmica de última hora. Tanto é que na Colômbia, uma eleição que parecia completamente definida na noite da contagem de votos a favor do candidato da direita naquela ocasião, sofreu um revés espetacular e o Petro acabou sendo eleito presidente. Então, eu diria que temos um cenário muito cristalizado, uma dinâmica de equilíbrio ao longo do tempo nas pesquisas, ou seja, pouca variação. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm bases muito cristalizadas e é muito difícil para o Bolsonaro tirar os votos que o Lula tem, tanto que o oposto também é verdade. Então, por conta disso, quase sempre que sai uma pesquisa Atlas, uma pesquisa IPEC, uma pesquisa Datafolha, é quase sempre um anti-climax, um anticlímax. Não tem muito de variação, todo mundo espera a divulgação da pesquisa e a gente vê quase sempre, ao longo deste ano, variações dentro da margem de erro. Então, não dá para dizer que alguém subiu, caiu, na maioria das vezes, né? Mas isso não quer dizer que uma dinâmica de última hora não poderia mudar o resultado da eleição, né? E temos que ter uma certa cautela em relação a essa análise, visto que até hoje o maior recurso que o presidente Bolsonaro vem utilizando em termos de capital político, em termos de estratégia de campanha, é justamente essa fortaleza nas redes sociais. Se a gente faz qualquer tipo de análise sobre engajamento político nas redes hoje em dia, o Bolsonaro ganha
de Lula de maneira muito nítida. No dia a dia, ele tem mais seguidores destacando os conteúdos da campanha dele, ele tem mais comentários positivos, ele tem mais compartilhamentos. Então, essa base muito mobilizada, ela é relevante porque, na medida em que existe alguma possibilidade de pautar positivamente a campanha do Bolsonaro, ele tem essa capilaridade muito grande em termos de difundir essa mensagem, né? Me parece que movimentos bruscos serão difíceis pela frente, justamente por conta da análise que a gente veio apresentada aqui. Existe toda uma reestruturação do bolsonarismo em comparação a 2018, então o eleitor bolsonarista típico dessa eleição já não é mais exatamente o eleitor bolsonarista típico da eleição passada. Existia na eleição de 2018 uma nítida correlação entre o voto no Bolsonaro, a escolaridade e renda. Quanto mais o eleitor era mais rico, mais escolarizado, maior era a tendência de voto no Bolsonaro, e a gente enxerga hoje em dia um cenário diferente, onde eleitores com ensino superior e, vamos dizer, acima de 5 salários mínimos, boa parte deles já tem uma visão muito mais crítica em relação ao Bolsonaro, e por conta disso muitos se reorientarão para o Lula ou para algumas das opções da terceira via. Bolsonaro conseguiu compensar um pouco disso dentro da classe média baixa, né? Então eleitores que não estão exatamente entre os mais pobres da sociedade, mas um pouco acima do segmento mais pobre, da base da entre pirâmide. 2 e 5 salários entre mínimos. 2 e 5 salários mínimos. Tem muito esse movimento também mais para o interior do país, então eleitores que... A queda dos preços dos combustíveis, né, Andrei? Então, a queda dos preços dos combustíveis acaba impactando positivamente vários indicadores importantes para o Bolsonaro neste momento. Então, a expectativa sobre inflação nas medições da Atlas Intel caiu de forma bastante acelerada ao longo do último mês. Isso é uma excelente notícia para o presidente Bolsonaro hoje em dia, porque tira um pouco da saliência, da importância do tema economia, que acaba sendo sempre uma das pautas mais fortes para o Lula. Quanto mais o eleitor está focado na pauta econômica, ele tende a preferir o Lula ao Bolsonaro. Por quê? Porque existe essa lembrança meio difusa de que o período dos 2 mandatos do Lula foi um período de grande prosperidade econômica, né? E a gente tem nesse ciclo, de fato, não apenas um incumbent, um presidente que busca a reeleição, mas 2 candidatos que já foram presidentes. Então, essa comparação do que foi bom e que foi ruim nos 2 mandatos acaba sendo muito relevante. E a dinâmica mais consolidada hoje é de avaliar que, no ponto da economia, nos 2 mandatos do Lula, a situação era melhor. Quando se trata de pontos fortes para o Bolsonaro, né? Hoje em dia é mais uma atenção a questões relacionadas a valores, né? Valores conservadoras, que são relevantes para uma fatia importante do eleitorado. Temas como corrupção, criminalidade. Esses são os temas mais fortes para o presidente Bolsonaro. Então, quanto mais a economia melhora, não é necessariamente que automaticamente o Bolsonaro consegue capitalizar acima dessa melhora, porque ele é visto como um administrador ou um gestor que deu certo na economia. É mais porque o tema vira menos relevante em termos de impacto negativo para o Bolsonaro e deixa ele, então, repautar a eleição para outras questões que são mais perigosas, mais delicadas para o Lula.